No Brasil, nós tínhamos um sistema instalado. Este que aparece no estudo de Johns Hopkins, ele reflete o que era a preparação do Brasil para epidemias. E eu vou descrever sucintamente o significado disso. Nós temos, em primeiro lugar, o Sistema Único de Saúde, um dos poucos países, um único país com esta dimensão, de mais de 100 milhões de habitantes, com um sistema público dessa magnitude, de acesso universal, capilarizado, que, portanto, dá acesso a pessoas dos mais diferentes locais do país à atenção à saúde. Qual é a importância disso? Em qualquer lugar deste país que alguém apresente sintomas, este alguém pode ser captado pelo serviço de saúde, pode ser diagnosticado, tratado e orientado, e podem ser adotadas, em consequência, medidas de controle a partir daquela localidade, seja o município, seja a vila mais remota desse país. Particularmente com a existência da estratégia de saúde da família, onde equipes de profissionais atuam no território e conhecem as pessoas e são conhecidas pelas pessoas, conhecem a maneira como se organizam os serviços, o comércio, o ambiente, o saneamento nas suas áreas de atuação. É um país que tem um Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e que estabeleceu, ao longo dos anos, vou lembrar aqui uma referência, os seus planos de emergência e planos de contingência. Nós temos, desde 2014, um plano mestre para a resposta à emergência de saúde pública neste país e vários planos específicos. Falo disso com certa tranquilidade, porque tive a oportunidade de estar envolvido na confecção e na coordenação do trabalho de elaboração desses planos, quando estive no Ministério da Saúde, naquele período. Estes planos, qual é o sentido deles? É que justamente diversas coisas estejam pensadas previamente para quando da ocorrência de uma crise. Posso citar exemplos. No momento de crise em que há necessidade de resposta, é preciso comprar insumos emergencialmente. É apenas um exemplo. Quando o senador Humberto foi ministro, tive a honra de conviver com ele naquele momento, de integrar a equipe do Ministério, sabe do que eu estou falando aqui com muita propriedade. Quando no momento de uma crise se identificar, precisa comprar um medicamento tal. Então isso passa por um período de definição de qual é o medicamento, definição técnica, especificação, elaboração de edital, passagem pelo jurídico, etc., etc., até que se consiga, enfim, lançar ou uma compra emergencial, ou uma licitação, qualquer coisa nesse sentido, para adquirir o medicamento. Quando há preparação, tudo isso deve ter sido aprontado previamente. Então, está lá pronto o edital, está lá pronta a especificação do medicamento, adequado para cada uma das crises que pode surgir. Então, isso tem um significado enorme quando se trata de velocidade. E, em geral, se a gente fala de epidemia, a gente fala de velocidade, a gente fala de pressa para resolver as coisas. Então, o Brasil tinha isso. Planos de emergência, planos de contingência específicos. O Brasil tem uma Agência Nacional de Vigilância Sanitária organizada. Isso significa a possibilidade de medidas necessárias nos pontos de entrada do país, nos pontos de circulação, medidas em relação a produtos, organização de serviços, para verificação da garantia de segurança para os profissionais de saúde, segurança dos equipamentos como esses que a gente está utilizando, indicação de quando deve ser usado ou não deve ser usado, orientação à população quanto à sua proteção. Temos uma rede de laboratórios de saúde pública, uma rede de laboratórios de pesquisa preparada para responder à emergência de saúde pública também. Temos laboratórios de produção de medicamentos invejáveis no mundo, laboratórios públicos de produção de medicamentos. Estamos entre os poucos países de baixa e média renda, somos de média renda nessa classificação, que tem esse tipo de estrutura. Um programa nacional de imunizações
que vai completar seus 50 anos de vida, também tido como exemplar no mundo inteiro, um programa que oferece todas as vacinas do calendário sugerido pela Organização Mundial da Saúde, de forma gratuita a toda a população, atingindo todas as faixas etárias. Temos planos específicos como o treinamento de epidemiologia e serviço de saúde, o EPSUS, já completando 20 anos, apenas mencionando a existência desse programa. Neste momento, estamos aqui na nossa organização, Fiocruz, formando 800 pessoas em especialização em epidemiologia de campo para respostas à epidemia. Temos estruturas de formação, tanto no aparelho universitário, como nas instituições próprias de governo. A Fiocruz, onde eu trabalho, não represento aqui institucionalmente, estou como pessoa física, mas onde eu trabalho me traz orgulho pelo seu desempenho neste campo. A Universidade Aberta do SUS, uma estrutura de comunicação que sempre conseguiu se colocar frente às crises do campo da saúde pública. E, no entanto, com tudo isso, o que nós vimos desde o início da crise foi a existência de um plano, a existência de uma coordenação nacional de resposta à pandemia. Trago isso para explorar esta contradição entre aqueles dois estudos que citei inicialmente, do Brasil como liderança e do Brasil em último lugar na resposta à pandemia. Então, o que poderíamos ter tido desde o início? Em primeiro lugar, a presença do Estado, naturalmente. A presença do Estado como? Presença do Estado com plano de contenção, era a ideia inicial, antes de a epidemia entrar no Brasil. Isso significava preparação não apenas para as chamadas barreiras sanitárias de muito baixa eficácia para doenças que têm portadores assintomáticos, mas especialmente para detecção rápida, para testagem, para isolamento, para rastreamento de contatos. Nós tínhamos experiência para fazer isso no nosso Sistema Único de Saúde, em diversas doenças. Sarampo é um dos grandes exemplos, mas temos muitas doenças de natureza semelhante, de transmissão respiratória, que conseguimos controlar na nossa história. Este plano deveria prever a organização, então, de que maneira o sistema de saúde deve funcionar para responder à epidemia. Um plano, naturalmente, tem que conter um planejamento em relação a insumos. Então, aquilo que a gente assistiu, olha, falta oxigênio, falta kit de intubação, falta profissionais, etc., vai faltar tudo se não houver plano. Quer dizer, um plano, ele prevê necessariamente o seu monitoramento. Nós estávamos acostumados a trabalhar com isso em diversas crises, com a constituição de um Comitê de Operações de Emergência e Saúde, um COE, acompanhando as respostas e necessidades de cada estado, de cada município. Trago para mim meu orgulho no currículo, digamos assim, a experiência que a experiência em si não é feliz quando no campo da saúde pública nunca, mas de um resultado positivo no enfrentamento da epidemia de Zika, que aconteceu há poucos anos, 5 anos atrás, em que o Brasil foi o epicentro de uma emergência de saúde pública de importância internacional. Naquele período, se constituíram os mecanismos de gestão, planejamento, comunicação e organização que conseguiram colocar o conjunto das forças da saúde e das forças do poder público, inclusive privado, houve cooperação privada naquele momento, com objetivos comuns. Então, tínhamos o nosso COES funcionando como o comitê executivo, digamos assim, para cuidar dos assuntos operacionais da crise. Tínhamos o GEI, que é o grupo executivo interministerial, que existe por força de dispositivo legal, é um dispositivo de emergência em saúde pública que reúne quase todo o conjunto dos ministérios dessa esplanada, com as suas diferentes atribuições. E tínhamos, então,
coordenação dentro da saúde, coordenação interministerial e coordenação nacional. Naquele momento, funcionou um gabinete de crise e uma coordenação operacional com a sala de controle nacional funcionando com apoio da Defesa Civil Nacional, que se comunicava continuamente com todos os estados, onde se instalaram também salas de controle estaduais e salas de controle em cada uma das capitais brasileiras. Ou seja, trata-se de uma estrutura de coordenação, coisa que nós não vimos acontecer neste período, senão para caçar responsabilidades do próprio Ministério da Saúde, na medida em que se constituíram grupos fora do Ministério da Saúde para cuidar da crise. Tampouco tivemos planejamento da resposta social e da resposta econômica. O que significaria isso? Criar formas de permitir às pessoas que adotassem as medidas de isolamento físico, particularmente o auxílio emergencial substancial, que fosse mantido. Apenas lembro que este Congresso Nacional aprovou um valor bastante superior àquele que era proposto pelo governo inicialmente no ano passado, conseguiu mantê-lo até o final do ano passado. Entre janeiro e abril não houve qualquer tipo de auxílio, houve, ao contrário, o estímulo para que as pessoas trabalhassem e retomassem suas atividades normais. Em seguida, um auxílio de valor insuficiente para a manutenção das pessoas, que lhes permitisse qualquer medida de isolamento. Tampouco tivemos algum plano na área econômica para reorganizar o funcionamento dos diferentes segmentos à realidade da pandemia, desde a produção de insumos específicos necessários para a resposta à epidemia, até a reorganização de trabalho em empresa, de forma que as pessoas fossem estimuladas a trabalhar em setores que necessitavam. Nós vimos aí muitos exemplos citados na imprensa ao longo desse tempo, de segmentos que cresceram de forma espontânea, sem apoio oficial, sem articulação, de forma que este crescimento significasse geração de emprego, significasse algum tipo de suporte às pessoas e